Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui fazer o fatídico pós-jogo de Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos lá no Parque das Alianças, o Allianz Parque. De gramado muito ruim, diga-se de passagem, e aconteceu nada muito fora do esperado. Infelizmente o Santos perde novamente o Palmeiras lá, é uma coisa que acontece com certa frequência. O Santos só ganhou uma vez desde que o estádio foi inaugurado, pelo menos ganhou, né? Tem time que não ganhou no estádio do rival ainda. Mas foi um jogo em que o Santos já entrou preocupado com o gramado. Essa é a verdade. Eu acho um pouco absurdo que um gramado, que um estádio desse nível tenha um gramado tão ruim assim. Mas o fato é que teve evento antes, mesmo sendo sintético, o gramado não aguentou. Provavelmente muitas pessoas que pisotearam antes do jogo, num dia antes, no caso. E é interessante que logo depois da partida o Palmeiras declarou que não vai jogar lá até que a situação seja resolvida. Podia ter decidido isso antes do clássico, né? Enfim. O fato é que o Santos perde por 2-1, mas o que mais preocupa é a questão do Juliano, que já não foi titular por essa questão de preocupação com gramado e com lesão, e ficou em campo apenas 11 minutos. 12 minutos, enfim, muito pouco tempo, porque saiu com um estiramento aparentemente. Então vamos falar deste triste, mas enfim, acontece, Palmeiras e Santos. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e diga aí o que achou deste Santos que entrou em campo com uma escalação um pouco diferente, como eu disse, algumas diferenças, né, do que seria a escalação regular do Santos. Voltando aqui, desculpem a pausa, ouviram a Dori latir aqui. Mas enfim, o Santos que foi a campo com uma escalação um pouco diferente da que vinha sendo nos dois primeiros jogos. Ao que tudo indica por essa própria questão do gramado mesmo. Então, João Paulo, Aderlan e Kevson, Felipe Jonathan no banco, até por estar voltando de lesão, Gil e Joaquim a dupla de zaga, João Schmidt e Pituca que vinham jogando, mas Rincon e Casares de titular, ao invés de Guilherme e Juliano. Nossa, parece dupla sertaneja. E aí o William, de centroavante, no lugar do Furt, e o Pedrinho, que já vinha sendo titular mesmo. Então, Aderlan e Kevin são os laterais, Gil e Joaquim a zaga, 3 volantes, João Schmidt, Rincon, Pituca, Casares no meio, e o William e Pedrinho fazendo a dupla de ataque. O Casares simplesmente não apareceu no primeiro tempo. É um primeiro tempo que, olhando assim, teve muito mais lances de perigo do Palmeiras. Mas eu acho que a ideia do Carille era mesmo segurar, tentar uma bola esticada, tentar alguma coisa assim. Tanto que o Tomás Rincon acabou aparecendo muito no ataque. Parecia meio que de centroavante, meio que esse meio campo que pisa na área. Apesar de não ser exatamente a função dele, mas é uma coisa que aconteceu pela forma como o Santos se apresentou em campo. Então, muitos ataques do Palmeiras, e o Santos tendo muita dificuldade para sair tocando e tentando muito essa bola esticada. Teve até um lance meio. Enfim, Rafael Claus na arbitragem, né? Em que o jogador do Santos está caído, é o Tomás Rincon, e parecia até machucado feio, só que o Santos tem a vantagem e é uma bola lançada para o Pedrinho que ficaria livre. E o Klaus para a jogada, e aí, enfim, ele acaba nem dando a falta, ele dá a bola ao chão, mas porque o jogador está caído. E teve um outro lance depois, ainda no primeiro tempo, em que o jogador do Santos toma uma falta, ele dá vantagem, o Santos tem que recuar a bola porque não teve vantagem nenhuma. Enfim, Rafael Claus com critério horroroso, tanto que só teve um cartão amarelo no jogo que foi pro Tomás Rincon, por uma falta menos assintosa do que umas 3 que ele já tinha tomado e que não tinham sido cartão. Então, assim, a arbitragem do Rafael Claus é meio caótica, digamos, para dizer o mínimo, né?
Então, um primeiro tempo do Santos aí que terminou 0-0, mas o Palmeiras teve bola na trave, teve alguns cruzamentos muito perigosos, o Santos dando espaço para os jogadores do Palmeiras cabecearem dentro da área. Teve até um gol anulado do Palmeiras, em que o Flaco Lopes aparece impedimento, mas estava mais ou menos na mesma posição, enfim. E, e aí, no intervalo, o Santos coloca o Guilherme e o Juliano, tira o Pedrinho e o Tomás Rincon, que já estava, acho que, cansado, não é mais nenhuma criança e estava amarelado também. Dá aquela esperança, só que o Santos, em menos de 20 minutos, toma um gol, perde o Juliano e toma outro gol. Então foi uma sequência assim muito ruim. E os dois gols que foram tomados pelo Santos foram de cruzamentos que vieram da direita da defesa e pegaram assim alguém não livre, né? No segundo sim, mas no primeiro o Rafael Veiga pega na entrada da área uma bola que é desviada. Eu até entendo essa bola ser difícil para marcar porque ela bate no jogador do Santos e acaba sobrando para o Rafael Veiga, mas alguém tem que estar colado nele para não deixar ele chutar tão livre. Acabou chutando, ele nem chutou tão forte, a bola pingou e o João Paulo deixou entrar. E isso logo aos 3 minutos de jogo do segundo tempo. Então já dá uma baixada no ânimo, já desmonta um pouco o time. E aí o Juliano, que tinha acabado de entrar no intervalo, sai para a entrada do Otero, então ficou só 10 minutos em campo, um pouco mais que isso. O Otero que entra e logo em seguida perde um gol na cara do Everton, um gol que não podia ter perdido. Né, o Everton saiu bem do gol, é verdade, mas o atacante profissional não pode perder esse gol. E aí, logo em seguida também, o segundo gol do Palmeiras, uma bola cruzada em que o Flaco Lopes aparece absolutamente livre para finalizar duas vezes em cima do João Paulo. Nenhuma das finalizações foi muito forte, inclusive. Alguém tinha que ter tirado essa bola. Acho que foi um erro geral, assim, de deixar cruzar. Do Lopes estar livre, dele conseguir finalizar duas vezes, fraco e ainda assim marcar o gol. O João Paulo que jogou a bola no pé dele de novo. E aí, um pouco depois, ainda o Santos, com 25 minutos de segundo tempo, mais ou menos, o Santos consegue diminuir numa bola que é roubada e faz uma transição rápida. O Santos consegue chegar aí na área. Tem o cruzamento que era pro Casares, o Casares é travado, mas o Otero, de maneira muito oportuna, aparece e finaliza. Teria tempo, mas eu acho que daí o Santos cansou. No final do jogo ficou muito nítido talvez essa falta de ritmo, né? O Santos pega o Palmeiras no terceiro jogo da temporada, um time ainda muito desentrosado. E 10 minutos depois do gol sai o William Bigode para entrar o Furt. E já no finalzinho, quase nos acréscimos, sai o Kevson para entrar o Felipe Jonathan. Fica pouco tempo, mas com isso, o Santos encontra aí a sua primeira derrota no Campeonato Paulista. Né? Vinha de 2 vitórias boas. Mesmo assim, segue em primeiro do grupo. A Portuguesa perdeu também. O Santo André, o Ituano perdeu. O Ituano tinha ganhado do Corinthians, perdeu acho que do Guarani agora. Fica com 3 pontos também. Portuguesa com 3 pontos, Ituano com 3 pontos. Santo André tem 2 empates, 2 pontos. O Santos segue líder com 6. Quarta-feira vai enfrentar o Água Santa. Um adversário relativamente difícil, né? Vem dando trabalho para todo mundo. No 1º de maio, aparentemente, o estádio do Água Santa não tem condições. Até aí o Parque das Alianças também não tinha, mas o Distrital de Inamar não será utilizado para esta partida. O Santos jogará em São Bernardo. Acho que é isso. Se for fazer um jogador por jogador aqui, eu não sei, eu acho que falta. Eu acho que o time como um todo é mais fácil de falar, assim, né? Porque eu acho que o João Paulo. O João Paulo hoje ele não transmitiu tanta confiança quanto nos outros jogos, eu acho. Acho que essa foi meio que a questão. Alguns lances em que ele poderia ter saído, mas os jogadores do Palmeiras acabaram cabeceando muito na cara dele. Assim, teve suas defesas, mas, enfim. Uma falta que foi batida pelo Rafael Veiga, que bateu na trave.
Eu não sei, eu acho que ele pulou atrasado porque foi do lado dele, mas deu a impressão que se vai no gol ele não chegaria. Eu não achei que a dupla de zaga foi tão ruim, mas foi isso, assim. Tanto o Gil quanto o Joaquim deram espaço para os jogadores do Palmeiras cabecearem. E aí, principalmente no segundo gol, talvez um pouco a falha de marcação do Kevson, que alguém devia estar junto com o Flaco Lopes. Eu acho que na verdade foi o Joaquim que não acompanhou, mas o Lopes não podia ter aparecido lá e o Kevson não estava nem no lance. E as jogadas, principalmente dos dois gols, mas várias outras foram criadas em cima do Aderlan, que daí não conseguiu marcar a subida do Zé Rafael, do próprio Rafael Veiga, quando eles foram para esse lado esquerdo do ataque deles, do direito do nosso. O João Schmidt e o Pituca acho que se esforçaram, mas a estrutura do jogo acho que fez falta o Juliano para eles terem uma referência para tocar a bola. E aí o Rincon ele tomou para si, ele pegou e subiu, tentou atacar. Em algum momento ele parecia até um centroavante, acabou se esforçando demais e não jogou o segundo tempo, tomou um amarelo também. O William lembrou o Marcos Leonardo, assim, que a bola não chegou, só que com menos mobilidade, afinal de contas. O William já não é mais um garoto também. E o Pedrinho e o Casares, para mim, bastante sumidos. Assim. O Casares eu nem vi no primeiro tempo. No segundo, ele aparece no lance do gol. Né? O Juliano não tem o que falar, ficou 10 minutos em campo. O Otero teve um momento de oportunismo. O Furt, o Felipe Jonathan e o Guilherme, eu acho que não apareceram também. Então é por isso que é um jogo que eu acho que o todo não funcionou tão bem. Acho que a ideia do Carille não funcionou tão bem. E isso se refletiu no desempenho individual dos jogadores. Vamos ver se contra um Água Santa, que é um time que, enfim, tinha um trabalho melhor no ano passado, né? Esse ano já nem tanto. Mas é um time que jogou bem contra o Palmeiras, se não estou enganado, na rodada passada. Vai dar mais trabalho. Vamos ver como que será este Santos na quarta-feira. Acho que o Santos começou muito bem o campeonato. Vamos ver se ele vai conseguir melhorar aí, se recuperar dessa derrota para enfrentar o time que é de Diadema, mas que não jogará em Diadema nessa próxima partida. Certo, pessoal? Este foi o nosso pós-jogo, bastante rápido aqui. Vou ver se ainda hoje faço a análise da coletiva. Eu ainda não ouvi a coletiva. Já sei, né? Já viralizou o Abel elogiando o time do Santos. Mas vamos ver o que o Carille falou sobre essa derrota. No mais, muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês que são nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like. Compartilhe, né? Fale para outras pessoas se inscreverem também. E no mais, para cima deles. Um abraço.